Pela colocação de um fator comum em evidência. Então, quando todos os termos de um polinômio têm um fator comum, podemos colocar em evidência. A forma fatorada é o produto do fator comum pelo polinômio que se obtém, dividindo-se cada termo do polinômio dado pelo fator comum. Então, o que a gente tem? Eu vou pegar aqui o fator comum entre esses dois termos, olha. O fator comum entre esses dois termos é o 2, porque esse 4 aqui ele pode ser escrito como 2 vezes 2. Então, eu tenho um termo que é comum a esse e a esse. Então, esse é o fator comum. Então, como é que a gente vai colocar em evidência? Eu vou colocar 2, que multiplica o A, mais, olha, esse 2 daqui eu vou colocar aqui em evidência e vai ficar aqui dentro só o 2. Então, assim, dessa forma, eu coloquei o fator comum em evidência. Olha. 2 vezes A dá 2A, 2 vezes 2 dá 4, tá certo? Nesse caso aqui, eu tenho que o fator comum nos dois termos é o A, que eu tenho nos dois termos, e aqui dentro eu também tenho o número 2, olha, porque o 6 eu posso escrever como 2 vezes o 3, e o 8 eu posso escrever como 2 vezes o 4. Então, o fator comum entre esses dois termos, 2A. Então, vou colocar o 2A em evidência. 2A. Bom, tirei 2A aqui dessa multiplicação. Quanto foi que ficou? O 3x. Mais, tirei o 2A aqui dessa multiplicação. Quanto foi que ficou? O 4y. Então, 2A vezes 3x, 2 vezes 3 dá 6, A vezes x dá x. 2A vezes 4y, 2 vezes 4 dá 8, A vezes y dá AY, tá certo? Então, vamos aqui para esses outros exemplos. Ó. Nesse terceiro exemplo, quem é o fator comum que eu tenho aqui nesses três termos? O que eu tenho em comum aqui nesses três termos é o A ao quadrado. Porque esse A elevado a 3 eu posso escrever como A elevado a 2, que multiplica A, que é igual a A elevado a 3. Esse A elevado a 4 eu posso escrever como A elevado a 2, que multiplica A elevado a 2. Então, veja que tanto nesse termo tem um A elevado a 2, nesse termo tem um A elevado a 2, e nesse termo também tenho o A elevado a 2, tá certo? Então, quem eu vou colocar em evidência? O A elevado a 2. Então, vai ficar A elevado a 2, que multiplica, tirei o A elevado a 2 desse termo, fica A elevado a 2, menos, tirei o A elevado a 2 dessa multiplicação, quem é que fica? O A. Conserva o sinal menos, né? E desse termo eu tirei o A elevado a 2, então quem é que fica? 1, aí. Então, A elevado a 2 vezes A elevado a 2, A elevado a 4, A elevado a 2 vezes menos A dá menos A elevado a 3, A elevado a 2 vezes 1 dá A elevado a 2, tá certo? Vamos aqui para esse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nesse quarto exemplo, quer dizer, qual é o termo que eu tenho comum aqui? Eu tenho A menos B e A menos B nos dois termos. Então, esse vai ser o fator comum que eu vou colocar em evidência. Então, vai ficar A menos B, abro parênteses aqui. Então, tirei A menos B dessa multiplicação. Quem sobrou? O A. Dessa segunda parcela, tirei o A menos B. Quem sobrou? O x, ou seja, o mais x. Então, assim eu tenho a colocação, colocação do fator comum em evidência, certo?